o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele mesmo pensa que ele ainda não alcançou o que é salvação. Mas uma coisa ele faz, esquecendo tudo que ficou para trás, ele prossegue para o alvo, que é Jesus. Então você vê o texto e contexto. Então o próprio Paulo, que sofreu e padeceu, Paulo tomou 195 chicotadas. Foi quem mais sofreu, foi Paulo. A lei judeu dos romanos, melhor dizendo do romano, dizia assim, uma quarentena é 40. Quem tomasse uma quarentena não podia ser chicoteado de novo. O judeu odiava tanto Paulo que ele fazia assim, dava 39, não completava os 40. E com isso ele podia chicotear várias vezes e fizeram 5 vezes menos uma, que dá 195. Paulo tomou 3 surras de vara. Paulo foi apredejado uma vez como morto. Paulo foi preso N vezes, naufragado 3 vezes. Paulo foi preso quantas vezes? N vezes. E outra coisa, e na verdade, tudo isso por amor ao evangelho. E ele diz que ele não pensava, ele não afirmava que ele mesmo tinha já alcançado a salvação. Agora tem um bando de crentes que vive na carne e dizem que já está salvo. Aí vive o quê? Jogando futebol, assistindo reality show, que é novela, fazenda, não sei o quê. No meio dos escarnecedores, contando piada, ouvindo piada, e a Bíblia manda sair do meio. Não tem uma vida de consagração no altar. Vão para uma igreja que não tem, infelizmente, uma pessoa que pregue a palavra como deve. Quando vê alguém que prega, nego não quer ouvir. Como eu vi ontem um jovem lá e todo mundo estava assim. Mas é assim mesmo. Tava assim, de bico. Eu não, irmão. Eu não estava vendo. Ô, Glória! Fui botar de longe. Sorriso bonito. Então veja, concluindo. Ainda vou encerrar com Paulo. Mas em Apocalipse capítulo 3, o último livro da Bíblia. Veja quantos versículos eu estou falando que ninguém está salvo ainda. Temos que perseverar até o fim. Apocalipse 3, verso 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor. Não, só 11. Lê de novo. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Pronto, a coroa aqui fala de salvação. Por exemplo, digamos que alguém me dê uma proposta assim, está lá no nome de Jesus que eu não vou aceitar. Eu te dou $1 bilhão para você se afastar do caminho de Jesus. Meu Deus. E aí? 1 bilhão é dinheiro, né? Que adianta homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu vi recentemente na rede social, uma senhora disse assim para 2 jovens no podcast. O que é podcast? É como nós estamos aqui, na reunião. E ela perguntou assim, se eu der R$10 mil a cada uma de vocês. Oba! Muito bom. Vai fazer o que com R$10 mil? Vou curtir. Vou fazer compra, não sei o que, pronto. E se eu der 1 milhão, aí o olho regalou das duas. Aumentou mais ainda. Aí disseram assim, vou fazer viagem do meu sonho, vou fazer isso. Ela disse, mas se eu der R$1 milhão e vocês não acordar, vocês ainda querem? Ninguém quis. Não. Por que não quer? Que adianta eu ter 1 milhão e não vou poder usufruir? Usufruir, é verdade. É isso que a palavra diz. Que adianta o homem. É o mundo inteiro. Perder a tua alma. Essa passagem está em Lucas 14 e está também em Mateus capítulo 6, 26. Capítulo 16, 26. De que adianta o ser humano, o homem é aquele ser humano, ganhar o mundo inteiro pessoal. Ainda continuando, o versículo agora 21 do mesmo capítulo 3. Então, você está no capítulo 3, verso 21. Eu sei, mas está certo. 21.
Ao vencedor, Vai fazer uma vigília? Vamos. ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci. Sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. De manhã cedo eu disse o versículo que eu ia O que é que Jesus está dizendo? Jesus disse para você hoje. Que vai ser. Jesus disse para você. É, Porque você leu. é. Ele disse, está dizendo para nós agora. Aquele que vencer. Ó, como eu venci, ele diz, Pai, está consumado. Eu venci. Eu venci. Entendeu? Então veja, aquele que vencer terá o direito de sentar no meu trono, como eu também venci e sentei no trono do meu Pai. Agora, a primeira carta aos Coríntios, Mário. Quando você vê um crente usando cruz, viu? Sim, tá dormindo. Quando estava lá falando do mundo, você estava... Desperta! Tu que dorme! Essas coisas de Deus. Coríntios quando? Primeiro carta aos Coríntios. Desperta! Tu que dorme! Ô, Glória! Tudo primeiro, o versículo de Ai, mano, não caiu não. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, É é poder o de poder Deus. de Deus, pois já está escrito. Ó, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, para os pagãos, para os ímpios. Mas para nós que estamos sendo seguidora. sendo salvos, é poder de Deus. Ele não disse, mas para nós que estamos salvos. Não. Sendo salvo, é cada dia. E para encerrar, Mário, segunda carta aos Coríntios. Aleluia! Dessa vez vai ser encerrado mesmo. Porque senão vai ter uma vigília e ficar até de madrugada. Mas tem que ter o louvor! Louvor é o cantor aí. 2 Coríntios é quanto? J. Neto. 2 Coríntios. Não, segunda Coríntios, segunda Timóteo, perdão. Alegremos-nos e regozijemos. É para acabar. Nele, em Jesus. Tem que ir. Tiago. Para lá, pode ir para lá, Pode ir pra Tamás. cá. Depois de Hebreu. Ele foi de Hebreu. É depois de Hebreu, depois de Filemão. Depois de Tito. É depois, Olha isso. é depois de Tito, é logo depois de Tito. É Pronto. Timóteo quanto? É, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao verso 9. 4, 6. Aqui nós vamos resumir É 6. do versículo, capítulo 4, verso 6 ao 9. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardando a fé. Agora a mim está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Amém. Quem ama a vinda de Jesus, ouça aqui agora que isso é importante. Célio, depois você vê aqui, preste atenção. É importante esse versículo. Eu sei, depois eu te dou se você quiser. Ele grava tudo, filho. Olha, Isso aí tem uma mente. a glória de Deus. A Bíblia Tudo tá que ele dizendo- pregou, pode perguntar a ele A Bíblia depois. tá Tudo foi dizendo, que ele vai dizer Rosemary. onde foi, livro, versículo, Calma, capítulo. Glória, por favor. Menos, por favor. A glória é de Jesus, irmão. Bíblia tá Você dizendo diz- aí- a Bíblia diz que dá honra a quem tem honra. Então você grava mesmo. Eu não gravo. Eu já li a Bíblia 3 vezes, mas não gravo como ele. A Só Bíblia algumas diz- coisas. Paulo está dizendo aí, não é a mente boa não, vou explicar a você o que é. Não é ser mente boa. Primeira carta aos Coríntios 2, presta meu mente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, diz que nós temos a mente. De Cristo. E qual é a mente de Cristo que você O e eu temos? Espírito Santo. Pois é. A Bíblia diz em João 14, verso 26, que o Espírito da verdade, quando ele vier, lembrará, ensinará toda a verdade. Então, o Espírito Santo está em cada um de vocês aqui.
Amém. Glória a Deus. A diferença é que vocês têm que deixar ele reinar na vida de vocês. E para ele reinar, só um momento, irmão, em nome de Jesus. Jesus. Só um momento. Logo passa. Ô, Glória, por favor. Uhum. Então, quando você dá lugar ao Espírito Santo, e para você ser cheio do Espírito Santo, não é ficar rindo na hora da pregação que Jesus está falando, não sou eu, é a palavra. Então tem que ter Amém. reverência. Por exemplo, se fosse um juiz, um homem aqui, juiz da terra, explanando alguma coisa, ninguém estava rindo. Porque se estivesse rindo, ele mandava prender, na hora. Então, quer dizer, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está aqui. Mateus capítulo 18, 20. Aonde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei no meio de vós. Então, ele está aqui, tem reverência em nome de Jesus. Estão falando Amém. da palavra, não é minha. Amém. Então, na verdade, o que está falando aí é o seguinte. Paulo, ele chegou para Timóteo, que logo depois dessa última carta, a última carta que Paulo escreveu na terra foi para Timóteo. Viu? Apesar que aí não está em ordem cronológica, não. Ele estava em Roma. Paulo foi solto da condenação dos judeus, mas ele foi morto porque Nero, que era um louco, ele incendiou Roma. Para não cair a culpa para ele botou a culpa nos cristãos. E Paulo estava lá na época, que era outra na época, Pedro. Então, tanto Paulo como Pedro foi morto na mesma época, em Roma, os dois. Paulo decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo. E como a minha esposa já falou aqui, para a glória de Deus, ninguém dos mártires, ninguém dos apóstolos, dos profetas, teve vida mansa, fácil. Não. Então não é de qualquer jeito rindo, lendo a Bíblia só quando alguém fala, não tem prazer de ler a Bíblia, que vai para o céu, não. Se você e eu não tiver intimidade com este livro, ninguém. E aquele versículo só que diz: eu não julgo, mas há um que vai julgar a palavra que eu vos tenho pregado. Está enxergando bem, por favor? Não. Pronto, quem está com... Celular, vai no celular seu Cadê aí. você? Não, hoje eu não vou ler não, porque esse dia nem a minha vida eu não tô lendo. Vai, Saluxo, lê aí no celular. Celular. Vou ler aqui. Só que for letra maior. Ó, de quem é esse celular aqui? Nicele. Abre aí, sério. Essa palavra que a minha esposa falou aí, ela é de suma importância. Às vezes as pessoas estão aqui, não está dando devido valor na explanação da palavra. Mas olha o que está escrito aqui, João Evangelho, seu capítulo de número 12. Segura aqui. Evangelho de João 12, verso 45, está escrito assim, ó. Quem me vê, vê aquele que me enviou. 46. Eu vi o mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. 47. Se alguém ouve as minhas palavras, que está aqui a Bíblia, se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda praticar, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Tem gente que só usa esse versículo, mas o seguinte diz assim, 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que eu proferi, o condenará no último dia. Então, quem não aceita a Bíblia, a palavra de Deus, é ela que vai condenar todos que ouviram e não deram crédito. Então, quando alguém ouvir uma criança lendo a Bíblia, tem a reverência que é Deus falando que a Bíblia é a palavra de Deus. Como diz no capítulo de Hebreus 1, verso 1 ao verso 3, está escrito assim, Ei, vamos que até encerrar, por favor. Glória, por gentileza, Mário. Carta aos Hebreus, aqui a gente vamos orar, porque se dependesse de mim, eu ficar aqui a noite toda. E com muito prazer. Se tem uma coisa
que dá prazer ao irmão Salute. Diga aí o que é. A palavra. Falar de Jesus. Falar de Jesus pautado na Bíblia. Para a glória de Deus. Então, se você não sabia, hoje, meia-noite, eu vou estar pregando. De 1h até... De meia-noite a 1h e de 1h às 2h estou orando pela rádio web El Shaddai, que é pelo link, é de graça. Ó, cada um de vocês, o irmão aqui tem. Muitas das vezes ele dorme, mas de vez em quando ele ouve. Ali, quando Deus bota insônia, ela às vezes ouve. Mas não está dormindo acordada, só o sangue de Cristo. Desperta tu que dorme. Ih, nada. Amanhã eu vou acordar mais tarde um pouquinho, que eu tomo remédio. Vamos lá. Hebreus capítulo 1, olha o que está escrito. Porque muita gente diz assim, olha, eu vou na casa de Deus onde tem a revelação. Isso é mentira, irmão. A revelação é aqui, a Bíblia, está tudo aqui revelado, ó. Hebreus capítulo 1, verso 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, Rosemary, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata, é o ser exato do Pai, do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Todas as coisas ele sustenta pela palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, que é o sangue dele, ele assentou à direita da majestade nas alturas. Então veja, Deus pode usar uma jumenta? Pode. Deus pode usar um peixe para repreender um profeta? Pode. Deus pode usar de pedra para fazer profeta? Pode, porque Jesus disse em Lucas 19:40. Se vocês calarem, Deus levantará profeta dessas pedras. Então, isso aqui é uma ordenança. Pregue este evangelho em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. E olha o que ele diz, muita gente não quer ser corrigido. E a Bíblia diz que aquele que não der fruto é lançado fora, como que na fornalha de fogo. Olha aqui, ó. Como uma árvore que é cortada e os galhos é lançado no fogo assim. E existe uma coisa tão errada. Por exemplo, eu tenho um parente de sangue que disse para mim essa semana assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Sabe o que ele está dizendo? Que mesmo que ele está no pecado, ele vai ser salvo, porque todos têm pecado. Mas a Bíblia diz que é aquele que confessa. E deixa. Porque, na verdade, esse texto está lá, ó, em João Evangelho, capítulo 8, aonde foi pego a mulher no ato de adultério. E a lei de Moisés está lá em Levítico, dizia assim, ó, se for pego um casal no ato de adultério, para estar no ato tem que ter os dois, não é assim? Seria apredejado em praça pública os dois. Até amor. Só que eles pegaram só a mulher e deixaram o homem. E levaram a mulher arrastando de qualquer jeito para chegar para tentar Jesus. Que o texto diz, e querendo tentar Jesus, eles chegaram com essa proposta, mestre, na lei de Moisés está escrito, quem for pego no ato de adultério será apedrejado. Tem que ser morto apedrejada. Até a morte na praça pública. E todo mundo com a pedra na mão. Aí Jesus se agacha e começa a escrever na areia. Eu penso que Jesus ali escreveu o nome de cada um que estava ali. Na areia. Não está na Bíblia isso. Eu estou conjecturando. Ele podia estar escrevendo o nome de cada um. Aí eles falaram de novo. Mestre, está escrito na lei de Moisés que quando for pego alguém no ato de adultério, será apedrejado até a morte. E vós o que dizeis? Aí Jesus olha para ele e diz, dentre vós. Não tem pecado. Jesus não disse, não, todos pecaram. E se todos não têm pecado? Jesus diz, dentre vós que está sem pecado, atira a pedra. Atira a primeira pedra nela. Então, todos ali, a consciência doeu, porque eles já vinham querendo Pecado. pegar Jesus numa falha para
prendê-lo ou matá-lo. Pois é. Aí Jesus chega no verso 10, diz para a mulher: mulher, cadê os E seus olha, acusadores? Nenhum. Nenhum te acusaram? Ele disse: nenhum, mestre. Eu também não te Aí ele condeno. diz: eu, que era o único que podia acusar, Não te eu condeno. também não te condeno. Agora vá E não peque mais. e abandone a sua prática de pecado. É verdade. Tem que abandonar. Amém, irmã? Amém. Amém, irmã? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos agora fazer aqui uma oração. Vem cá, Maria da Glória. Agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Amém. Mais uma vez, reiterar a minha gratidão a Deus em nome de Jesus e pela vida de cada irmão, que eu vou citar o nome aqui: Daniel, fotógrafo, ô Glória, Manuel Argolo, meu irmão de muito tempo aqui, são praticamente 10 anos, Rosimari desde pequenininha, ainda continua pequena, mas era menor ainda, Célia Dalva, minha cunhada, filha na fé, esse casal abençoado, aquela que está com sono, Iraci, esperta, tu que dói. Irmão Daniel que está aqui fotografando, e a irmã Marinalva, que é a esposa do irmão Manuel. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um, Amém. dando temor, que o temor é a sabedoria, dando temor, que quem teme ao Senhor não peca. Quem teme ao Senhor tem um anjo a guardar, acampado ao redor. Salmo 34:7, para levar tudo mal. Quem teme ao Senhor não falta provisão. Olha aí, esse banquete aqui, Deus, foi Deus, sim ou não? Sim. Então veja, às vezes as pessoas dizem assim: olha, do céu só vem chuva, é engano. Salmo 136, verso 25. Aquele que dá alimento a todo ser vivente. Ser vivente. Quem dá é Deus. Amém? Amém. Oremos. Vamos orar? Curve sua cabeça, abra seu coração. Soberano Deus, gratidão a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu está no nosso meio. E nos reunimos, Pai, em Teu nome. Que o Senhor aceite esse momento como incenso suave a Tua narina. Que Teu Santo e Divino Espírito Santo venha lembrar cada um de nós a palavra proferida nesta noite, dando despertamento. Pai, tirando o sono da indolência, tirando a cegueira, tirando o bloqueio, tirando, Senhor, a frieza, a carnalidade, dando despertamento para Te buscar em tempo, fora de tempo, nas madrugadas. Que o Senhor conceda a cada um de nós temor, que é a sabedoria. Jó 28:28 diz que o temor, Senhor, é a sabedoria, e apartar-se do mau entendimento. Pai, em nome de Jesus, repreenda toda ação satânica no mundo espiritual e físico, contra nossas vidas, nossa família, nossa parentela, os de perto e de longe. Senhor, eu sei que o Senhor está neste lugar, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pai, que nenhum deles saia do jeito que entraram neste lugar, que saia transformado, que saia, meu Pai, renovado. Pai, em nome de Jesus, muda, tira a frieza, tira a mornidão, capacita cada um de nós para fazer a obra. Em nome de Jesus, dá sede e fome da palavra, ensina-nos a guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração, para não pecar contra Ti. Que o Senhor venha libertar e salvar da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, levantar os caídos, trazer de volta distanciado, curar os enfermos, os de perto e de longe, Senhor. Salmo 103:3, então Deus te perdoa o pecado e cura toda enfermidade. Nos perdoa, porque pecamos com ação, palavra, atitude, Pai, por insubmissão, por ingratidão. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Somos pó e cinza. Nos cobre com o sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo Nazareno, porque o sangue do Teu Filho nos purifica de todo pecado. E que Teu Espírito Santo, Senhor, venha renovar as nossas forças, Ele venha nos dar ânimo, Pai, revelar a palavra, nos capacitar para fazer a obra, em tempo e fora de tempo. Tira dessa região,
na Várzea, toda a zona rural de Valença. Pai, não só aqui na zona rural de Valença, mas todas as zonas rurais na Bahia, na zona ribeirinha, urbana, Senhor, nas pequenas e grandes metrópoles, na Bahia, no Brasil e no mundo, a mornidão, a frieza, que o Senhor venha dar despertamento à igreja, tirando os falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas da tua igreja, mas levanta jovens, levanta anciões, levanta, Senhor, homens e mulheres temente a Ti, para, Pai, fazer a Tua obra, dar despertamento, estende Tua mão para curar, para salvar, para libertar, batizar com o Teu Espírito Santo, Senhor, com variação de línguas, em nome de Jesus, mas que não falte em nossos corações o fruto que está escrito em Gálatas 5, 22. Aleluia! Glória a Pai, Deus. dá a todos nós um sono reparador, restaurador, renovador, e prepara para todo um dia de paz com saúde e ânimo. Em o nome de Jesus. Assim como o Senhor trouxe todos em paz a este lar. Leva todos em paz à sua casa, Senhor. Debaixo das tuas potentes mãos. Guarda nós e os nossos como a menina dos teus olhos. Debaixo das tuas asas que estão lá seguros, Senhor. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia.